Tudo bem? Grande Irão, bom dia, senador, tudo bem? E você, como é que tá? Muitíssimo bom dia, Carol, nosso querido Holiday. E você, Marco Antônio, sempre um combativo, aguerrido brasileiro aí, nesse momento delicado da nossa nação. A gente tá atônito, Serrão. Serrão, olha, eu tô trocando todos os nomes hoje, senador Girão. A gente tá atônito, sempre surpreso com uma coisa que a gente não poderia ficar surpreso, que é abuso do Supremo que não para. É uma fonte infinita de abuso e de loucura. Então agora a gente está olhando para o Senado Federal e queria até te perguntar, Girão, sobre a nossa perspectiva. Tem gente falando até sobre a possibilidade do Messias, do Bessias, né? O nome dele é com B, eu vou falar B para sempre. Do Bessias não ser aprovado na sabatina. A gente tem essa contagem, a gente consegue saber alguma coisa dessa movimentação, senador? Bom dia. Eu vou tirar aqui o microfone, porque para não ter o retorno, porque eu estou aqui sem ouvir dessa câmerazinha, porque é espeto de... Como é que é? Casa de ferreiro. Como é que é a história? Casa de ferreiro, espeto de pau. Pronto. E aí, casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui no Senado, caiu, tá uma chuva, caiu aqui o nosso sinal. Mas olha, tá ruim pro Bessias, viu? Posso dizer para você que eu nunca vi aqui nesses quase 7 anos que eu estou aqui, Marco Antônio, nunca vi um clima tão negativo para um indicado de presidente da República. Na época do André Mendonça, teve algo parecido, sabe? Porque o Davi Alcolumbre engavetou, se eu não me engano, foram 3, 4 meses, engavetou a indicação dele, cansou, fez cansar mesmo, disse que não ia colocar para votar, ele era o presidente da CCJ, mas se tinha um movimento muito forte, né, aqui dentro, de parlamentares pró-vida, né, parlamentares que pró-família, de direita, conservador, tinha um movimento bacana da bancada evangélica, trabalhando unida, completamente unida, no caso do André Mendonça, o próprio governo Bolsonaro também agindo, né? Então, assim, a turma tentou segurar, não teve jeito, né? O pessoal já que estava com Lula na cabeça, né, para o ano de 2022, mas a gente conseguiu, cobrando quase que diariamente o Davi Alcolumbre ali e tal, ele pautou, tentou ainda ganhar no voto, né, derrotar no voto o André Mendonça, mas nós conseguimos emplacar. Então, hoje eu vejo diferente. Embora o Davi Alcolumbre também esteja com má vontade, né, o que é bom para a gente, nesse aspecto, é bom para o Brasil, né? Agora, os interesses são outros dele, né? Mas a gente acredita que dá para derrotar o Bessias, que é um flertador com a censura, né? Não tem apreço à liberdade de expressão, já está demonstrado a AGU com aquela história da Procuradoria da Verdade, o Ministério da Verdade, se diz cristão e vai caçar brasileiros na Argentina, por exemplo, pessoas que já estão fora da sua cultura, com um clima diferente, lá está frio, né? Estava frio quando eu tive há algum tempo, já está melhorando, mas passou momentos difíceis, os brasileiros estão passando, vivendo nas ruas lá, totalmente na indiferença das autoridades e sendo caçados pelo governo brasileiro por $1 milhão no escritório contratado, com a concordância, com as digitais do Bessias, né? E, além do mais, ele também avalizou, a AGU avalizou a questão da DPF, que derruba uma resolução do Conselho Federal de Medicina, uma DPF do Alexandre de Moraes, que permite aí a assistolia fetal, que é o assassinato de crianças, e nem animais é permitido, ou seja, com injeção de cloreto de potássio no coração. Nem a medicina veterinária permite mais esse tipo, porque é cruel. E o ministro Alexandre de Moraes, com a liminar,
derrubou, no ano passado, uma decisão do Conselho Federal de Medicina que reúne centenas de milhares de médicos no Brasil e que proibia isso. E a AGU baixou a cabeça para o Alexandre de Moraes dizendo que ele estava certo, mostrando que, avalizando essa decisão monocrática. Então, como é que se diz ser evangélico nesse aspecto? Né? Assim, respeito a pessoa dele, mas voto contra, como sempre eu fiz, seja governo Bolsonaro, seja governo Lula. No governo Bolsonaro eu fui contra o Nunes Marques, sim, publicamente, né? E não me arrependo. Disse para ele, inclusive na sabatina, que se me arrependesse, que eu vi as digitais do Centrão ali, sabe? E se me arrependesse, eu ia pedir desculpa, mas eu mostra com muitas atitudes que eu estava certo, né? E o Messias também eu vou votar contra, como eu votei com o Zanin publicamente, como eu votei com o Flávio Dino também, né? E vamos votar contra e vamos derrotar. Se Deus quiser, vamos dar esse recado para o governo Lula. Basta de ideologia, né, Holiday? Basta de ideologia no Supremo Tribunal Federal. Acho que a gente tem... O Senado, se não fez o seu papel de corrigir isso, fazendo o impeachment do ministro, por exemplo, ativista lá dentro, tem vários, pelo menos que ele não agrave a situação colocando outro amigo do Lula, né, até a medula ideológica. Né? Então, eu espero que a gente consiga derrotar e estamos trabalhando para isso. Amém. E a luta é árdua. Eu não sou tão educado que nem o senador. Eu desprezo o Jorge Messias, eu desprezo toda essa comunistada nojenta que tem sim um ímpeto para o mal e censor, e ele já expôs isso abertamente. É que nas últimas aparições dele de rede social, você vê o cara, parece que tem o fotógrafo do Lula junto com ele, senador. Tá o fotógrafo do Lula, ele vai na ONG das crianças doentes, das crianças com doença terminal, tira foto com todo mundo lá. Palhaçada esse negócio. Os caras estão fazendo mesmo... Enfim, a história vai se repetindo, né? Mas deixa eu jogar para Carol. Tem uma pergunta para o senador Eduardo Girão, Carol? Porque as instituições são independentes, né, Marco? Aí fica o mesmo fotógrafo, Lula, Messias, é como o PT administra o Brasil hoje, né? A cozinha da casa dele. Mas, Girão, vamos lá. A gente tem dois nomes, o Pacheco e o Messias. É uma coisa meio se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Qual que é a opção? Será que o Pacheco, na sua opinião, assim, tirando o Messias, o Pacheco é tão ruim quanto ou é melhor do que o Messias? Eu fiz essa pergunta para o Zema e me surpreendeu, que ele falou que preferiria o Pacheco, que é a oposição direta ao Zema em Minas Gerais, né? Que é PT em Minas Gerais, o palanque do Lula em Minas Gerais. O Zema falou que o Messias é tão ruim que acho que até o Pacheco é melhor. Carol, é o seguinte, eu acho que o Pacheco é carta fora do baralho. Vamos dizer que a gente recuse, é o que está se desenhando aí, embora que o governo Lula vai trabalhar forte, viu? O governo Lula vai trabalhar forte, está trabalhando já. Nos corredores já se fala aí de movimentações em gabinetes de senadores, e essa turma é capaz de tudo. A gente já viu aí situações de emendas parlamentares em votações decisivas, e não é pouca coisa, né? Mas eu espero que o bom senso prevaleça. Embora que nós estamos numa véspera de eleição, por isso que eu sempre sou adepto do voto aberto. A população tem que saber como é que cada senador votou. Então, que ele mostre. Eu mostrei meu voto na última. Né? Nas minhas redes sociais, eu fui lá e votei e mostrei o Gonê. Eu votei contra o Gonê. Na sabatina, eu disse olhando para o Gonê, eu sou contra. E por isso, e fui explicando, né? Então, que a população cobre dos seus senadores, que já estão indo buscar os eleitores no ano que vem, para se perpetuar aqui dentro, para querer... Cobre a eles a postura de transparência. É a hora agora de cobrar. Porque para se esconder através do voto secreto e eleger, não é difícil, tá? Não é difícil. E até porque eu acho perigoso. Porque eles sabem, na linguagem política, sabem que se nós derrotarmos o Jorge Messias, o ministro da AGU, nós
não teremos, por exemplo, e muitos aqui querem o Pacheco. Eu acho que a situação que o Pacheco fez com o Brasil, ele é corresponsável, se não o maior responsável, por essa tirania que existe na nossa nação, por esse caos institucional, por essa ditadura da toga que existe no Brasil. O Pacheco poderia ter agido e não agiu. Pelo contrário, ele foi ali um aliado do governo Lula o tempo inteiro, né? do STF o tempo inteiro. Então, o Senado ele não tem independência, nem com o Pacheco, nem com o Davi Alcolumbre. Vamos combinar. Agora, existe aí uma expectativa de alguns que eu acho que o governo Lula não vai colocar Pacheco se rejeitar o Messias, porque é como se estivesse dando o braço a torcer, né? Ele não vai querer dar isso, vou fazer agora o que eles querem. Ele não vai pegar outro nome. Vai pegar outro nome, né? Mas eu acho que não tem como votar no Messias. Vamos primeiro, uma agonia de cada vez, né, Carol? Uma agonia de cada vez. Vamos ver a reprovação, se Deus quiser, aí do Messias. Não vai ser fácil, vai ser voto a voto. E a população tem um papel preponderante nessa injustiça que está acontecendo no Brasil hoje. E o AGU, o CPMI do INSS, gente, que eu participo lá como titular, é uma vergonha. A AGU sabia. A AGU blindou instituições, né, lá atrás, quando foi avisada. Instituições sindicais, essas associações, né, que roubaram bilhões do povo brasileiro mais pobre, de aposentado, de pensionista, de viúva, de órfãos, de deficientes físicos. Né? A AGU foi alertada por organismos de controle e nada fez. Né? Então, foi mostrado isso por um tradicional veículo de comunicação, com dados, com tudo. E lá repercutimos dentro da CPMI, inclusive amanhã. Não sei se vocês já deram essa notícia aqui, mas foi há pouco tempo que foi confirmada pelo presidente da CPMI, o Carlos Viana, que está fazendo um grande trabalho, senador por Minas Gerais, e assim como o relator Alfredo Gaspar, lá de Alagoas. Amanhã vai ter a votação, sabe de quê? Para ouvir o Messias aqui na CPMI, para ele explicar sobre essa omissão. E amanhã nós vamos ver quem é que vai blindar, quem é que não vai blindar. Né? Porque o governo Lula não quer trazer, a tropa de choque do governo Lula não quer trazer o Messias na altura do campeonato para uma CPMI, onde vai chamuscar mais ainda a imagem dele. Sem dúvida, senador. Carol, acho que você tinha um comentário que queria fazer. Eu tenho um comentário final, depois eu preciso sair, senador, mas acho que o Messias está sendo visto como, né, na verdade, sendo visto não, ele é o maior representante da censura que a gente tem no Brasil, né? Ele capitaneia aqueles eventos das Big Techs pela democracia. Na verdade, a pessoa que bate o bumbo ali de todos os piores projetos de lei que a gente tem no Congresso, que é o 2630, que é a censura que tem na inteligência artificial. Então, queria principalmente também te parabenizar, senador, porque eu sei que esse trabalho de não deixar que esses projetos sequer vão à votação, né, como a gente venceu com 2630, que o governo sabia que ia perder e sequer teve votação, se dá por uma minoria ali, por alguns parlamentares da direita que tem coragem, principalmente de ir contra aquele povo que fica gritando, que são artistas da Rede Globo, influenciadores, que falam que não, que isso daí, na verdade, vai ser bom para os artistas, né? O governo usa esses influenciadores, coloca ali, né, gatilhos dentro dos textos para que beneficiem os artistas, para que, então, eles fiquem defendendo o projeto, e aí, para quem está aí dependendo de voto, né, de reeleição, eu sei que não é seu caso, mas para todo parlamentar é difícil ter toda a opinião pública contra eles, porque muitas vezes a gente sequer consegue explicar o nosso posicionamento. Então, só deixando muito claro, assim, o Messias é essa pessoa, independente dele não ser conservador e não ser cristão, tudo isso eu já tinha até falado antes do senhor entrar, senador, essa questão do aborto, que eu sei que é uma pauta cara para o senhor, que também é para mim, ele é a favor de tudo isso, mas ele também é a cara da censura. Então, parabéns pela coerência de sempre, e deixo aqui um beijo para todo mundo que eu vou precisar sair. Sempre uma honra estar com vocês, senador. A honra é toda nossa. Minha, viu, querida? E toda nossa aqui, porque você é uma
é uma bênção, tem feito um trabalho fantástico, com muita coragem também, seus comentários e suas ações também. Obrigado, Carol. Deixa eu aproveitar aqui e... Holiday, tem uma pergunta para o nosso querido senador? Eu tenho sim. Bom dia, senador Girão, sempre uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria sair um pouco dessa pauta dos ministros do STF e entrar um pouco na pauta da anistia. A gente sabe que o principal desafio agora é conseguir que ela seja pautada e votada na Câmara, né? Mas um grande desafio também, e é algo que sempre vem à tona quando a gente discute esse assunto, mas e quando for para o Senado, né? O Senado tem sido visto já há muito tempo como uma espécie de fortaleza do governo Lula, né? Então, muitas vezes a Câmara consegue avançar em alguns assuntos, ali unindo a oposição e o centrão, mas o Senado tem uma barreira muito firme. Agora a gente viu ali o Davi Alcolumbre revoltado, inclusive por conta dessa indicação do Messias, o Jacques Wagner dizendo que o Alcolumbre já nem fala mais com ele, cortou relações. Até que ponto isso favorece o andamento da anistia? Porque uma coisa é a relação do Alcolumbre com o governo, outra coisa completamente diferente é a relação dele com Alexandre de Moraes. Então, como você enxerga hoje a força da pauta da anistia no Senado Federal e no Congresso como um todo? Holiday, querido, vamos lá. Mesma coisa que eu vou repetir aqui, uma agonia de cada vez, né? Acredito que na Câmara a gente está na expectativa que seja pautada, inclusive essa semana, a anistia. Ela é urgente, ela é necessária, ainda mais com essa arbitrariedade que foi cometida contra um senhor idoso, um presidente da República, né? Sem a menor necessidade, com vigilância 24 horas lá na porta, fazer essa prisão completamente ilegal, inconstitucional, processo que todo mundo sabe, né, que não para em pé, né, uma peça de ficção mesmo, né, e estão querendo realmente, num projeto de vingança, de revanche, fazer isso com o Bolsonaro e com milhares de brasileiros. Então é uma pauta que a gente não deixa de pensar um dia. Eu quero deixar claro para quem acompanha aqui, mas não se fala em anistia. Falamos sim. Você não está todo o tempo conectado no Senado, tem mais coisa para fazer, mas a gente cobra. Toda semana, praticamente, eu vou lá e cobro, inclusive publicamente, o Alcolumbre, né? Outros colegas também fazem o mesmo, seja no bastidor, e se articula em grupos, vai mostrando, tocando o coração de um, coração de outro, né? É a única forma, e já alguns estão entendendo, viu? Alguns aí que antes eram totalmente refratários e tudo, estão começando a entender que não tem outro jeito de se pacificar, de se reconciliar com a nação. Isso é ruim para todo mundo. Aliás, isso é bom para um grupinho, né, que está cego completamente pelo ódio, né, e tem interesse eleitoral, né, porque mantém a militância ativa com isso. Você vê a turma, cara, abrindo champanhe. Que coisa deplorável, abrindo champanhe, porque o outro, a desgraça do outro que foi preso. Gente, eu vou falar uma coisa. Na época que o Lula foi preso, claro que eu queria, nem sonhava ser político, mas eu torcia, acompanhava inclusive aquela passagem do Messias, que ali foi antes e depois, né? Que ele ia se esconder, o Lula ia se esconder ali numa jogada da Dilma, atrás de um foro privilegiado, como secretário, ministro de Estado, e aí a gravação saiu, aquilo emocionou o Brasil, e a gente fica feliz, porque quem acompanha o depoimento do Lula lá, que vê como é que foram as provas do processo, percebe classicamente que houve lavagem de dinheiro e corrupção, por isso que ele foi condenado em 3 instâncias, e os juízes, cada esfera aumentava as penas. Como é que pode isso acontecer em diversas cortes, né? É porque tinha culpa, inclusive o Palocci. Palocci foi lá e falou das centenas de milhões de reais que o próprio Lula tinha. Então, assim, eu, naquele momento, confesso para você que não fui abrir champanhe, comemorar. Não, é triste, porque tem uma parte da população que foi enganada
que fica triste com isso, que acreditou. Então, como brasileiro, a gente fica, poxa, justiça sendo feita e tudo, mas não é uma coisa de se comemorar. Agora, é completamente diferente do caso do Bolsonaro, que não tem nada de corrupção, zero. Né? É tudo política, é tudo crime de opinião, é tudo caçada implacável porque é de direita, é conservador. Né? Então, eu acho que a anistia, essa injustiça que está acontecendo com ele, com Anderson Torres, poxa, o cara estava nos Estados Unidos com a primeira vez na vida, na família, levando de férias. Tudo demonstrado, não estava nas reuniões, no documento, tudo desmascarado. O general Braga Neto, a mesma coisa. Todos os outros. Né? A gente vê assim, o que está acontecendo com senhores idosos, né? Pessoas assim com a vida ilibada, que caçaram bandidos a vida inteira. Né? Essas ameaças é algo de partir o coração. Então, essa anistia está amolecendo corações aqui dentro do Senado também. Tem gente que está refletindo sobre isso. E eu acredito que essa conjuntura do Davi Alcolumbre, com esse problema com o Lula, mas é aliado do Moraes, e é mesmo. Estava a tira-colo com ele um dia desse aqui, né, levando para cima e para baixo, dentro do Senado. Mas eu acho que tem uma hora, sabe aquela gota d'água que quando ela toca, transborda tudo? Eu acho que está muito próximo disso acontecer com essas prisões, com essas injustiças todas, Natal chegando. Né? Então, eu tenho muita esperança, de forma pacífica, ordeira, como tem que ser. Mas o brasileiro cair na real e exigir dos seus representantes essa anistia, acabar com isso. Então, votando e aprovando na Câmara, eu acredito que aqui no Senado a gente possa ter um desfecho de votação, sim. Tá certo? Eu tenho essa esperança para aprovar e a população tem um papel fundamental, assim como o programa de vocês, o Show da Manhã, que tem sido uma pauta muito corajosa, né, com relação a esse tema, que é um tema redentor para a nação brasileira. Obrigado, senador Girão. A gente está aqui com mais de 12 mil pessoas em vários canais ao vivo. Queria aproveitar e pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like. Like é fundamental. Compartilha a live, manda para sua amiguinha sindicalista, para o seu tio petista. Vamos lá, quem sabe, é o que o Girão falou. É ciscar para dentro, é trabalho de formiguinha, é trabalho de base. Incomodar essa prima, é isso aí. Ó, tem um superchat, senador, para o senhor, de R$100 aqui. Vamos colocar do Marcelo Franco, que está sempre conosco. Ele mandou o seguinte: senador, se aprovada a anistia, Lula irá vetar. O Congresso derrubará o veto e no STF inventarão algo para cancelar. A solução é só mesmo pelo impeachment do Moraes. Mandei agora a estratégia, que não precisa de Alcolumbre, para seu e-mail institucional no Senado. Verifique, por favor. Mandou aqui para nós. Ok, Marcelo. Vou verificar. É aquilo que eu te digo. Se o Lula vetar, porque se tiver um pingo de percepção para o seu próprio governo, no aspecto de que está derretendo em tudo, rombo dos Correios, né, tá aí, a criminalidade avançando como nunca na história do país, porque esse governo é um governo que é leniente com esse tipo de coisa. Tá aí a votação que o Lula fez, onde ele vetou, Marcelo, ele vetou o fim da saidinha dos presos, sim, o fim da saidinha temporária, que nós, Congresso, Senado e Câmara, aprovamos, mas nós derrubamos o veto dele. Um governo que está envolto em escândalos como da CPMI, do INSS, que roubou dezenas de bilhões de reais das pessoas mais humildes, ou seja, o público que o governo Lula diz defender, né? O escândalo do Banco Master. Sim. Agora, eu entrei com a CPI ontem, né? A bola estava quicando, não tinha ninguém para... Eu vou fazer. Quem tem medo da verdade? Fizemos a CPI do Banco Master. Estamos aí, já estamos com várias assinaturas, não atingimos ainda o número mínimo, 27, mas nós espero, daqui para o final da semana... A gente está com quantas até agora, dinheiro Girão? Público, de fundo de pensão. Que tráfico de influência houve para fundo de pensão do Rio de Janeiro, do Amapá? Botar milhões, dezenas de milhões, até quase 1 bi, o caso do Rio de Janeiro,
em um banco com moeda podre, né? Então, assim, quem é que está por trás disso? Quem são os políticos que estão por trás disso? Tem crime organizado também. Então, Sim. nós fizemos a CPI. Então, está acontecendo tudo isso no Brasil ao mesmo tempo. E aí, a COP30, um fracasso completo, uma vergonha internacional do Brasil, não chegou nem perto do que eles esperavam, de acordo, é só vergonha, jornalista assaltado, incêndio, todo tipo de marmota que a gente viu ali dentro com dinheiro público, torrando dinheiro público, desmatando para fazer o evento. Chegaram a desmatar pedaços grandes de floresta para fazer o evento. Então, assim, essa hipocrisia dessa turma tem um preço. E aí vem a cortina de fumaça. Ideal naquele momento. Qual foi a cortina de fumaça? Pegar um senhor idoso, supervisionado 24 horas, numa vigília. Rapaz, eu vou te dizer, ia acontecer a vigília. Aí se justifica a coisa que é uma organização, que é um ato criminoso. Onde que oração é ato criminoso? Olha que ponto a inversão de valores no Brasil hoje. Então, tudo isso acontecendo, eu acho, Marcelo, que o próprio governo Lula tinha que chegar e dizer, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou vetar, não. Anistia passou, é legislativo, vou fazer a minha parte. Ele ganharia muito com isso. Uhum. Ele ganharia muito com um surto, que teve ali um surto estadista, né, de olhar para frente. Mas se não fizer, a gente derruba o veto dele, passando pela Câmara, passando pelo Senado. Eu não tenho a menor dúvida, com a participação popular, dessa injustiça, que podia ser com qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós aqui e de quem está nos assistindo, nos ouvindo, poderia estar na situação desses quase 2.000 brasileiros com 15, 16, 17 anos de prisão, vendo aí traficante que fez coisa errada, sendo liberado, corrupto com 400 anos de prisão, fazendo live em cobertura, na piscina. A gente vendo tudo isso, o cidadão que trabalha, que nunca teve participação na polícia, nunca teve passagem na polícia, na justiça, está recebendo isso. Então, tem causa mais importante do que essa? Não tem. A anistia. Então, se o Lula vetar, a gente derruba. Vai ser... Mas eu espero ainda a capacidade de reflexão do ser humano, que isso possa acontecer o mais rápido possível, com a anuência de todos. Amém, senador Girão. E o que precisar, trazendo a informação, precisar de qualquer espaço aqui no Show da Manhã, sempre de portas abertas. Senador, obrigado pelo carinho de nos receber nessa manhã e pelo papo. Sempre obrigado. Um prazer. Muito obrigado. Vamos juntos. Eu queria falar sobre isso, inclusive, Marco. Na próxima semana... na próxima semana, não. Agora, 30 de novembro. Nós vamos fazer um evento bem bacana, suprapartidário, tá? Um evento que vai transcender questão de campanha política, né? O objetivo é um ato de solidariedade também, né? De liberdade, pela liberdade do que está acontecendo no Brasil, com o presidente Bolsonaro. A primeira-dama confirmou presença, vários senadores do PL, vários senadores de outro partido, deputados também de partidos de direita, conservador. Vai ser um ato conservador de resistência no Brasil, né? Lá em Fortaleza. Holiday estará conosco, você também estará conosco. E vai ser uma honra muito grande que a gente possa ecoar essa voz de pessoas que estão sendo aí perseguidas, estão tentando nos calar, e ali vai ser um momento de Fortaleza. Aí sim a Fortaleza. Fortaleza do Alcolumbre, como foi colocado pelo Holiday, ele acredita que é aqui o Senado, né? Mas essa Fortaleza está derretendo, né? A do Lula, né? Mas lá em Fortaleza, que é a terra da luz, o primeiro lugar a libertar os escravos no Brasil antes da Lei Áurea, foi Fortaleza. 4 anos antes da Lei Áurea. E a gente vai estar junto, porque tem gente lá querendo dar as mãos com pessoas que não tem nada a ver com direita, com conservadorismo. Pelo contrário, quiseram foi acabar com a gente esse tempo todo e por uma situação política se juntar. Aí, água com óleo não dá. Tem que ter o mínimo de coerência política. Eu aprendi que coerência, integridade e coragem, né? Então, vai ser um evento muito interessante para que a gente possa manter um movimento conservador de direita, porque se essa turma que botou o PT lá
voltar ao poder, a primeira coisa vai ser sufocar quem é conservador, e nós não podemos deixar. Nós temos o dever de movimentar e ganhar essa eleição. Já estou lá, por exemplo, com 16% nas pesquisas, em todas as pesquisas, jogando parado praticamente. Imagina quando a gente estiver junto, no movimento unificado, e é esse o objetivo, é trazer o bom senso, a coerência, para a gente poder representar os valores e os princípios que a gente defende, as pautas da vida, da família, da ética e da liberdade. Espero vocês em Fortaleza, capital do Ceará. Valeu, Girão. Obrigado pelo carinho. Sempre uma honra, um prazer. Beijo no coração. Com Deus.